Na última semana, nós trabalhamos com o tema Não Resistais ao Mal. Com isso, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com o tema A Outra Face. Vamos fazer a leitura do Evangelho, então, em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, e tira-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Na última semana nós trabalhamos. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. A tônica da última semana, queridos irmãos, companheiros da Rede Amigo Espírita, novamente boa noite para todos. A tônica trabalhada foi a nossa necessidade de compreender a lei. Trabalharmos de sorte que o nosso conhecimento espiritual possa nos auxiliar para que vençamos os obstáculos. Antigamente, dentro de um conteúdo religioso tradicional, julgávamos que o resistir ao mal seria combatê-lo. E a espiritualidade, através do nosso codificador Allan Kardec, vem nos mostrando que o mal nada mais é do que a ausência do bem. Então, para vencermos o mal, devemos operar no bem, investindo naquele território que o Senhor nos concede a oportunidade de operar no âmbito das virtudes, nos planos da benevolência, nas dimensões da mansuetude, do carinho, da compreensão, da solidariedade, da caridade. Não devemos nos descuidar daqueles pontos que vemos que são os mecanismos das resistências. Mas devemos, quando a resistência parte de um coração, observar que nós não estamos aqui para convencer quem quer que seja. Se o companheiro não se projeta para caminhar dentro dos cipoais dos nossos ideais, se os nossos planos são divinos, se a nossa consciência respalda as nossas ações, respeitemos o irmão e oremos por ele. Porque cada um vai descobrindo a verdade no tempo de Deus e vai trabalhando na senda da ascensão de acordo com o seu merecimento e com as suas aquisições espirituais. Enfim, não resistir ao mal significa não batermos de frente com o mal. Aprendemos a esperar e caminhar dentro dos planos da esperança, dentro do mecanismo da nossa fé, aquela fé inata que nos coloca como filhos de Deus, diante da excelsitude do universo e diante da beleza da vida, do pulsar do amor dentro das diversas dimensões que nós temos oportunidade de operacionalizar. Mas a continuação do texto do Sermão do Monte, Jesus vem nos dizer assim: mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Esse é um grande desafio para todos nós.
esses dois versículos, eles se intercambiam e se completam. Mas o que nós podemos tirar, o que nós podemos trazer para a nossa sala, para esse ambiente de amigos, dentro desse mecanismo de dar a outra face? O texto inicialmente vem dizendo assim: mas se qualquer, traz a ideia para nós de não importa quem, será sempre um infeliz aquele que bater. Quando fazemos algo em detrimento do próximo, ferimos a lei, ficando sob ela até quitarmos o débito. Então, quando nós agimos invadindo, aprisionando, dilacerando, impondo, criando obstáculos para com o próximo, nós estamos infringindo a lei de justiça, de amor e de caridade. E como afirmava, por exemplo, Leão Zálio aqui em Belo Horizonte, quem erra na lei perece na própria lei. Esse é um dos pontos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É um dos fundamentos doutrinários, ação e reação. Então, pobres dos que se transformam em cobradores. A própria lei responde. Agora, quando nós saímos para cobrar, é um dos pontos que devemos, como diz a gíria, pisar no freio. Para quem sofre a ação com atitude evangélica, paga e se liberta. O fato pode se relacionar com encarnados e desencarnados. Enfim, quando a ação é operacionalizada nos planos do Evangelho, do perdão, do abrir mão, do se posicionar de uma forma educativa e não impositiva, do ser solidário, companheiro, nós estamos como que, apenas para ajustar o contexto, pagando dentro desse mecanismo da contabilidade divina e ao mesmo tempo nos libertando. Particularmente, nós não usamos muito o contexto de pagamento. Aqui é apenas didático, porque muitas vezes os espíritos utilizam esse mecanismo de pagar débitos anteriores para nos mostrar a importância desses débitos e que nós estamos dentro de um mergulho no mar do nosso passado, que traz ondas, que trazem as nossas experiências, mas ao mesmo tempo essas ondas criam circunstâncias para que a gente possa aprender a lidar com as injunções do mar alto, da maré baixa, da calmaria, e aprendermos a ser bons nadadores, até se tornar bons pescadores, para fazer uma associação com o próprio Evangelho. Ou seja, nós não estamos na realidade pagando, nós estamos evoluindo. É Allan Kardec que bate nesse ponto para nós no livro A Gênese. Se na questão 132 do Livro dos Espíritos vem dizer que Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir, nós devemos ter isso muito claro. Estamos aqui para crescermos. Agora, para vencer a nós mesmos, nós temos que nos ajustar nesses contextos. Portanto, se qualquer bater na face direita, quem bate já efetivamente já está colocando, vamos dizer assim, numa didática da natureza, colocando o pé na lama. Então, ele mesmo já é sofredor. Nós estávamos, amigos, num velório
essa semana aqui na nossa cidade, e a desencarnação do companheiro não foi natural, foi em face a um acidente. E lá no ambiente do velório comentava sobre aquele companheiro que foi um instrumento para que acontecesse o acidente. E quando nós fomos questionados sobre o fato, nós falamos à luz da doutrina espírita. E agora essa imagem me chega e eu quero dividir com vocês, se vocês me permitem. Ele que fez, aquele companheiro que cometeu o delito, ele é o maior sofredor. E nós devemos a ele render as nossas melhores vibrações para que ele desperte, como diz o Evangelho, né? Desperta tu que dormes. Uma frase de Paulo de Tarso. E levanta-te em Cristo. Ou seja, vamos vencer essa morte, essas dificuldades, porque a gente sabe que não é fácil. Continua o texto. Te bater na face direita. Mas se qualquer te bater na face direita, face ou rosto, comenta para nós, nesse momento, nosso companheiro Sobral. Face ou rosto, parte do corpo que sempre temos à mostra, indicadora por excelência da nossa personalidade. Mas a nossa face possui dois lados. Mas para o nosso bem devemos nos esforçar para identificá-las sendo o mesmo em qualquer circunstância. Ora, se alguém bate na face direita, lembrando que a palavra direita lembra o lado mais evoluído da criatura, simbolicamente, aquilo em que já estamos relativamente certos. Nem por isso deixamos de ser alvos de violência, da calúnia, do ciúme, da mágoa e da inveja. Diga-se de passagem, queridos amigos, a face que vai ser sempre batida é a direita. Eu vou interromper aqui para observar uma ponderação do nosso companheiro Pedrinho. Quer dizer que eu não consigo mais seguir o Espiritismo. As lições de Jesus não entram mais em mim. Parece que são apenas poesia para mim. Que dizes disso, meu amigo? Não sei o que fazer, tenho raiva de mim mesmo. Pedrinho, meu querido, por que você não consegue seguir o Espiritismo? Primeira pergunta. Você consegue sim, porque o Espiritismo é uma proposta de estudo quanto às leis da vida. O Espiritismo não coloca fardos pesados nos nossos ombros. Nós estamos aqui nesse ambiente fraterno para dividir o pão na ceia com Jesus. E o estudo que nós fazemos do Evangelho é uma proposta para que a gente possa se autoconhecer e, portanto, auto-iluminar-se. E como é que nós vamos nos auto-iluminar? A autoiluminação perpassa a análise, o trabalho, a síntese e a projeção para uma nova oportunidade. A proposta do Evangelho é uma proposta de uma boa notícia. E essa boa notícia, ela não pode ser por nós tratadas como um movimento de informações. Apenas um instante de estudo, de pegar um livro e ali permanecer. E ficar falando de espiritismo, contar dos espíritos. Hoje eu vi um aspecto da novela da Globo, enquanto eu preparava o estudo, minha esposa assistia, e um companheiro desencarnado, eu não assisto, não sei o contexto, mas eu vi que o companheiro estava desencarnado no mundo espiritual, e o benfeitor falando para ele sobre a necessidade dele se apaziguar, porque ele estava no mundo espiritual, que tinha parentes que o aguardavam, e etc. E o companheiro falou assim: eu não acredito nisso. Aí ele falou: então
acalma-te pelo menos, porque nós vamos estar com você, porque vai chegar um momento que tu vai despertar, né? Então, o mecanismo da vivência evangélica, Pedrinho, ele não pode ser perpassado na base da chibata, da cobrança excessiva. Não, isso para mim não é evangelho, não. Eu costumo refletir com vocês, né, com aqueles que acompanham os nossos desafios no estudo doutrinário, que Jesus no Evangelho de João é apresentado de uma forma mais transcendente, sempre num movimento de festas. Observem bem a divisão do Evangelho de João. Então, é nas bodas é que Jesus vem falar da Boa Nova. Quando ele vai oferecer o vinho, é depois que o vinho dos homens já tinham esgotado. Aí ele vem falar de qual vinho? Do vinho que embriaga, que nos deixa atordoados pela ilusão do mundo? Não, ele vem falar de outro vinho. Porque o vinho no Evangelho é simbólico, viu, gente? Ele vem falar para nós que não adianta a gente buscar o vinho da inteligência, que nos deixa muitas vezes vaidosos, estonteados, e sem muitas vezes um piso seguro. Ele vem falar para nós que o vinho dele é o vinho da sabedoria, e são estágios gradativos que nós vamos perpassando. Então, nós atendemos. Quantos casos no nosso trabalho doutrinário de pessoas que estão completamente desesperadas? E eu ontem, conversando com uma amiga lá na nossa casa espírita, eu falei para ela, eu tenho refletido muito porque que Chico Xavier falava que não teve um caso que ele atendesse durante toda a sua trajetória de mediunidade, que ele não se envolvesse na situação. Porque eu tenho para mim que eu tenho que me envolver no sentido educativo, no sentido de aprendizado, porque senão eu fico doente como o companheiro que está nos procurando. Mas eu tenho que observar a lição dele como um aprendizado para mim. Eu não estou ali como um benfeitor espiritual, como uma alma evoluída. Não, lá no trabalho eu estou aprendendo com aquela situação, porque eu tenho que tirar exemplos, eu tenho que tirar notas que vão ser indicativas para o meu desafio dentro do mecanismo vivencial que eu terei que passar. Eu trato um adolescente, ou eu estou conversando com o pai de um adolescente, eu estou refletindo na minha postura com o meu filho. Porque tem momentos que os nossos filhos nos apresentam surpresas. E quantas vezes nós temos vontade de como você falou, querido Pedrinho, como diz os jovens, eu vou fazer uma adequação trazendo os jovens, porque eu sou menino ainda, de mocidade espírita. Tem hora que a gente tem vontade de chutar a barraca toda para cima, né? Assim que os jovens falam. E na realidade não adianta chutar a barraca para cima. Não adianta desesperar. Nós temos que operacionalizar com o Evangelho de uma forma a estar sempre nos preparando para o que vai chegar. Por isso que quando atacados na face direita, na realidade nós não temos que pensar em pessoas que vão nos atacar. Eu chuto todo dia essa barraca. Meu amigo, qual de nós que não estamos chutando a barraca de vez em quando? Só que tem uns que chutam e machucam o pé. Tem outros que estão procurando barraca para chutar, porque Deus não deu barraca, não. Tem outros que já estão trabalhando no campo apenas do chute mental. Ah, se eu pudesse. E tem outros que estão assim, que deu vontade, deu, mas graças a Deus nessa agora eu consegui me conter. O que não significa que amanhã eu vou me conter. Enfim, nós estamos em estágios. Por isso que se você hoje tem essa dimensão de estar se abrindo, e eu estou achando muito didático as suas ponderações na nossa sala, porque nós não estamos fazendo terapia em grupo, não. Mas nós estamos trabalhando aqui dentro de um contexto de um estudo. Por isso que eu não posso, inclusive, monopolizar o processo. Mas a sua abertura de coração está nos dando até um norte
para a gente continuar nessa senda aqui de trabalhar o contexto, o texto, dentro do mecanismo das nossas necessidades. Eu não posso julgar ninguém que está chutando a barraca inteira, porque eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã. Por isso é que nós somos conhecidos como irmãos, por nos darmos as mãos, por nos amarmos. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Então nós estamos procurando aprender o que é amor. Porque amor, eu sou aquele, na minha diminuta condição, os meus parcos recursos, mas eu acredito que o amor não é só sentimento. O amor é projeto. O amor é um empreendimento que envolve virtudes, que envolve trabalho, envolve investimento naqueles vícios que nós temos que transcender gradativamente, naquele movimento que o próximo tem que estar no contexto, porque não é possível amar sem ter o próximo. Enfim, é todo um mecanismo que visa o engrandecimento da nossa alma. Então, aqueles que afirmam que não são espíritos, porque não dão conta do espiritismo, eu já escutei essas frases. E eu costumo a dizer que para ser espírita, basta você falar, eu sou espírita. Como basta você dizer, eu sou católico, eu sou budista, eu sou protestante, enfim, eu sou evangélico. Vou fazer uma piadinha. Tem um amigo meu que me diz assim, ele é protestante, ele fala assim: Carlos Alberto, você sabe que eu tenho para mim que, na realidade, quando os protestantes falam que eles são evangélicos, na realidade quem é evangélico é o espírita, porque nós somos bíblicos, porque nós estudamos muito mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento, e vocês focam muito no Novo Testamento. Aí eu disse para ele assim: pois é, amigo, então na próxima você reencarna aqui no Espiritismo, eu vou reencarnar no Protestantismo, para a gente fazer uma interseção e nós estudarmos as leis, porque as leis do Antigo Testamento e do Novo Testamento, elas se intercambiam, elas se completam. Primeira, justiça. Nós precisamos de entender os 10 mandamentos. Nós precisamos de entender essa relação nossa com o próximo, a lei de conservação, a lei de socialização, para a gente chegar no movimento de entender o amor do Cristo. Enfim, quando o texto vem dizer, oferece-lhe também a outra face, diz Emmanuel que isso não se trata de um convite à covardia. Se vocês me permitem, eu gostaria de trazer Emmanuel agora. Eu separei aqui para vocês e para mim o livro Vinha de Luz, exatamente na lição 62, através das mãos luz de Chico Xavier. Diz assim Emmanuel: os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Opa, é isso mesmo. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Não é convite à covardia. É oferecer a outra face. Significa, conforme ensina Emmanuel, que é uma atitude de equilíbrio à vista do desequilíbrio, da calma ante o desespero. Nós acabamos de falar aqui que a luz acabou. A luz ter acabado no momento que a gente estava fazendo o estudo, para mim significou bater na face direita. E na realidade, o que eu fui convidado a fazer? A oferecer o outro lado. Para apanhar? Não. O outro lado
no sentido da outra face, do antônimo. Se bater significaria o meu desequilíbrio, eu tive que trabalhar no âmbito da calma, da fé perante o materialismo. Qual é o grande desafio do Espiritismo, como ensina Allan Kardec? O Espiritismo veio batalhar, combater o orgulho e o egoísmo. Agora o Espiritismo, cuidado, espíritas, porque tem muito espírita saindo com espada na mão para combater o orgulho e o egoísmo do outro. E na realidade o Espiritismo deve ser utilizado como uma ferramenta para nós combatermos o próprio orgulho e o próprio egoísmo. A outra face é a água para o fogo. É o silêncio em resposta às palavras destituídas de bom senso. E o remédio da ação judicial quando se é agredido? Meu querido Freestones, a sua indagação veio no momento crucial. Sempre somos questionados sobre estas situações. Como lidar com o direito? A justiça. E a nossa resposta, pelo que nós temos depreendido dos benfeitores espirituais, que a cada caso existem defesas, acusações, direitos, deveres, e que todos nós, quando estamos inseridos no contexto de cobrar ou de utilizar das ferramentas que a nossa Constituição oferece, devemos sempre acionar o mecanismo da oração. Devemos sempre operar no circuito da prudência, da cautela, porque muitas vezes utilizar do direito humano pode ser complicações no âmbito espiritual. Como muitas vezes deixar de utilizar os recursos humanos pode ser complicação espiritual. Então, o que nós estamos vendo na atualidade é um grande desafio nosso para operacionalizar conforme a nossa consciência indica e respalda. Então, meus queridos irmãos que estão ponderando na sala e trazendo reflexões de profundidade, de muita importância. Não tem receita pronta, querido. Não tem. Você pode viver duas situações, por exemplo, em que a sua consciência diz assim, aciona a justiça. E no mesmo instante a sua consciência numa outra situação diz assim, deixa para lá. Enfim, o que vale para nós refletir, e inclusive um slideshow que nós postamos no blog da FEAC, feac.com, gente, aproveitando o ensejo para convidá-los para estudar conosco. Uma lição intitulada Mas com Jesus, aonde Emmanuel vem dizer assim, sempre devemos trazer Jesus para as nossas ponderações na vida. Tem uns que abordam o contexto da terra e colocam depois a palavra mas Jesus. Funciona mais ou menos assim. Mas fulano fez isso comigo, não é? Ele me atacou, é isso. Estou criando uma situação. Aí nós podemos colocar Jesus no contexto. Como? Depois que há toda a abordagem, no meio da frase a gente assim, mas com Jesus o fato poderia ter esta conotação. É diferente quando a gente diz assim, olha,
Jesus no Evangelho nos ensina a dar a outra face quando apanharmos na face direita. Mas a justiça humana, e aí a gente continua a frase. Então depende de onde nós vamos colocar Jesus no processo. Então, meus queridos irmãos, o que nós queremos dizer com isso? O testemunho nosso é conosco mesmo. O aprendizado em lidar com a lei de justiça, de amor e de caridade é desafio de cada um. Agora, nós não podemos nos descuidar que Jesus, como ensina Emmanuel, o advogado de todos os advogados, jamais defendeu a própria causa. Diante de Pilatos, ele poderia ter encontrado muitas justificativas. Ele poderia encontrar muitas brechas para sair daquele contexto. Tu és rei? Qual foi a pergunta dele? Tu o dizes ou disseram para ti? O que é a verdade? Ele silenciou. Ele era a própria verdade. Ele vai falar o quê? Quando ele fala assim, quando Pilatos volta a pergunta, ele diz assim: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, aqueles que trabalham nesse reinado estariam aqui pelejando pela minha vitória ou pela minha libertação. Ele conclui o pensamento, eu estou construindo aqui rapidamente, que eu não estou lendo o texto. Ele conclui rapidamente dizendo: mas o meu reino ainda não é daqui. Porque o reino que ainda impera aqui é da justiça humana, que funciona, né? Que funciona diante das necessidades de cada povo. Por isso é que as constituições elas vão se modificando à medida em que o progresso vai acontecendo. Qual que é o nosso grande desafio no contexto do Brasil? Em quase todos os segmentos, o que a população discute é a questão da impunidade. Eu conversava com um magistrado essa semana, ele me disse: as nossas leis são boas. O problema é que foram criando aspectos circunstanciais para essas leis e hoje a maioria delas está inviável. Então temos que trabalhar numa grande reforma do judiciário, dessas leis, para que as coisas passem a funcionar de uma outra maneira no nosso país. Mas aí eu questiono a vocês: por que chegou nesse status, nessa situação? É por conta da própria imaturidade do nosso povo em lidar com a democracia. E isso tudo é um processo que demanda tempo. Mas à medida em que nós vamos evoluindo, essas próprias leis vão se ajustando. Até que um dia a lei que vai imperar para nós é a lei divina. Ela é eterna, ela é imutável. Então, qual lei que nós estamos procurando trabalhar? Com a lei dos homens? Porque na lei dos homens nós sabemos que nem tudo que é legal é moral. Agora, na lei divina, tudo que é moral é que efetivamente nós devemos operacionalizar. Enfim, dar a outra face em qualquer conflito físico, por exemplo, a palavra reveste de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Continua Emmanuel no livro Vinha de Luz. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Este é Emmanuel. Apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Superioridade, nobreza, elevação moral. Confunde-se nobreza e elevação aqui na terra, com posição, com máscara, né? Com perfume, né? Com parafernálias do âmbito da terra. O reino dos céus convida-nos a nos enobrecer, não em detrimento do outro,
é nos enobrecermos dentro dos cipoais da humildade, da renúncia, da fé. Nós somos imortalistas, amigos, como todos os religiosos, mas o espírita é reencarnacionista, como muitos outros religiosos. Mas o espírita tem ainda um outro ponto. Ele sabe as consequências e sabe como que funciona o mecanismo no plano espiritual. Sabe como é que são as injunções do inconsciente, do subconsciente, das nossas experiências pregressas que estão nos visitando. Então, nós vivemos num fulcro de irradiação, de reflexos que nos atingem porque eles estão dentro de nós. É reflexão, é energia que se harmoniza. Então, quando nós somos agredidos, na realidade, se a gente for lá no fundo, nós precisamos ser agredidos. Quando alguém grita conosco, nós precisamos daquele grito. Aquele grito tem que nos incomodar. Porque talvez nós estamos gritando e não estamos vendo. Porque a gente não estuda. A gente não para investir no conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento que nós estamos procurando como espíritas, para muitos é conhecimento cognitivo. E tem o nosso Freestones, não sei se eu estou pronunciando correto. Nós temos o judiciário, nós temos o poder público atuando, nós temos os cárceres. E tem muita gente dentro do cárcere se recompondo. Nós temos leis que estão punindo pessoas de uma forma que estão ajudando-os. Agora, quem, por exemplo, quer driblar a lei para não ser punido, esse precisa de reconsiderar algumas coisas. Nós mesmos, dentro do mecanismo da sociedade, não é? Quando chega a época do carnê do leão, não é uma luta? Não é uma luta. Quantas pessoas não tentam driblar o leão? Podem conseguir driblar o leão, mas e amanhã? Vai ter um leão rugindo dentro da intimidade dele, colocando-o em situações muitas vezes adversas, em que alguém vai driblá-lo, vai passar ele para trás. Ele fala assim: puxa vida, fulano me traiu. Nossa, alguém me passou a perna. Nossa, o que aconteceu? Eu fui assaltado ali no banco. E acontece um monte de coisa. Eu falei assim: não, mas o Brasil está assim, a polícia está assim, etc, etc. E a gente não para pensar o porquê que nós somos assaltados, ou alguém nos traiu, ou nós perdemos alguma coisa. Por que aconteceu isso conosco? Aconteceu porque a vida está nos dando a oportunidade de mostrar a outra face. Mostrar para nós mesmos, não para o mundo, que existem outras possibilidades. Eu ia dizer que no nosso meio espírita acadêmico, quantos de nós espíritas estamos nos perdendo diante de tanto conhecimento, esquecendo que o grande movimento é aplicar o conhecimento, porque senão nós vamos ter que reencarnar espírita de novo. Ah, mas que bênção, Carlos Alberto, eu queria reencarnar novamente num lar espírita. Pois é, e os espíritos lá no mundo espiritual ficam preocupados em reencarnar no meio espírita. Porque reencarnar no meio espírita é responsabilidade seríssima. Porque nós estamos tendo oportunidade de trabalhar com informações que a maioria das pessoas não estão. Agora, por isso, não dá mais para no meio espírita as pessoas ficarem atropelando as outras, querendo que a sua opinião sobreponha a do outro. Não dá mais, amigos, para que a gente encontre no movimento espírita companheiros que assumem diretorias e simplesmente querem mudar um centro espírita de uma hora para outra. Temos notícias de centros espíritas que diretores assumem e fecham atividades que funcionam há décadas, num total desrespeito ao coração humano que está ali lidando. Companheiros que estão dando seus testemunhos no trabalho espírita e os outros do lado de cá, porque faz diferente do lado de lá. Aí a gente acha que o trabalho do lado de lá não presta.
Somos espíritas. Por isso é que Kardec também fala para nós que o problema do espiritismo estará ou estaria dentro do próprio movimento espírita. Porque nós somos as almas complicadas. Por isso que devemos respeitar os nossos outros irmãos de religião, porque eles estão lá fazendo o que podem dentro das suas necessidades. E nós estamos aqui porque temos muito, talvez, mais compromisso do que eles. E por isso é que nós estamos recebendo mais informações. Esse é o ponto. Então, quando alguém, mesmo um espírita, tiver um comportamento que não te atenda, né? Se a gente encontrar corações que podem estar realmente nos agredindo, nos perseguindo, nos caluniando, vamos dar outra face do esquecimento. E como diz um amigo meu, bola para frente, né? Vamos olhar para frente, nós temos que focar é a luz. Essa é uma maneira de mostrar outra face. Agora também não é simplesmente fingir que está mostrando a outra face, porque também hipocrisia não cabe. Agora também, para não ser hipócrita, não significa que a gente tem que sair atacando. Nós temos que sintonizar nessas faixas complexas. Enfim, é importante que a gente reflita o seguinte, continuando Emmanuel, da outra face também intimamente admitimos que, se nisso ou naquilo não estamos errados, porém, sendo mal compreendidos, atenuarmos o impacto da ação menos agradável, lembrando as nossas imperfeições muitas vezes superiores em muitos aos erros que nos atribui. Se o ofensor soubesse disso e daquilo aí, sim, teria razões de sobra para atacar. Uma aceitação consciente do que estiver nos acontecendo, só que os alvos, graças a Deus, estão errados. Tem tranquilidade. Certa feita, Emmanuel disse para o Chico Xavier assim: o médium, na tarefa da mediunidade cristã, não pode ter a pretensão de agradar a todos. Mas o médium não tem o direito de desagradar a ninguém. E o Chico estava assim, muito triste, porque ele tinha uns corações que não estavam entendendo o que ele estava fazendo. E o Emmanuel foi muito enfático, como sempre. Não podemos desagradar a ninguém. Petulante, irreverente, sem nobreza de ações, não é? Como diz no dito popular, sem educação, com rispidez. Isso não cabe no dicionário do Evangelho. Não cabe. A educação do Evangelho não pode se dar em aspectos da negatividade. Agora, nós não podemos ter a pretensão do que a gente vai fazer ou do que a gente estamos fazendo vai agradar as pessoas. Ou seja, você está ali fazendo a palestra, você não pode ter a pretensão que isso vai atender todo mundo, né? Eu costumo brincar dizendo, se um coração sintonizou com a sua boa intenção, nem sempre com o conteúdo que você está levando, com a sua boa intenção, com o seu desejo de acertar, você já cumpriu sua obra. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que você não tem que preparar e cada vez aprimorar mais. Não pode entrar no lugar comum. Mas nós não podemos ter a pretensão de atender a todo mundo. Então são pontos, meus queridos irmãos, que a gente gostaria de estar trazendo nessas singelas reflexões dentro dessa noite tão agradável, desse dia 9 de agosto do ano de 2012. E por isso nós gostaríamos, com o avançar do horário, abraçar a todos e nos colocarmos na condição de, na próxima semana, dar continuidade a esse estudo com a reflexão ou tema dar de si mesmo, aonde nós gostaríamos de trazer o finalzinho desse trecho, né, que nós escolhemos, porque ficamos aqui no oferecer também a outra face, e na próxima semana nós vamos trabalhar: e ao que quiser pleitear contigo, tira-te a vestimenta, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Não é? Então a Charri está dizendo que é aos pouquinhos.
Chanri, bondosa irmã, se você me permite entrar nessa reflexão do chat, porque eu estou vendo aí que vocês estão assim trabalhando também dentro desse contexto de equipe, né? E isso é extremamente produtivo, porque nós vivemos, como ensina Emmanuel na introdução do livro Paulo Estevão, num regime de cooperação espiritual. Não há trabalho de um só. Nós vivemos dentro de um regime, de uma grande engrenagem de evolução. E então eu gostaria de dizer que a questão de ser aos pouquinhos, ela também cabe uma singela reflexão. O que é pouco e o que é muito? Com o Evangelho, nós não aprendemos equações de quantidade. Jesus propõe a equação da qualidade. E a gente, nos nossos estudos de miudinho aqui em Belo Horizonte, a gente foi aprendendo uma questão. Tanto é verdade que Jesus propõe para nós no Evangelho a equação só de 10%. Né? Muitos são os convidados, poucos os escolhidos. Aqui ele não deu número, não. Mas, por exemplo, quando ele cura os 10 leprosos, só um que volta para agradecer. E mesmo assim ele disse: vá, porque a tua fé te curou, para a sua casa. Não entreis na aldeia. Porque se entrar na aldeia das confusões, né, a gente costuma ficar preso por lá e não volta para casa para se preparar para um novo desafio que nos aguarda. Então o que vale, queridos irmãos, se vocês estão de acordo com as nossas reflexões, é trabalharmos em nível de qualidade. Como diz Paulo, dou minha vida por todos, para quem sabe salvar alguns. Não vamos preocupar com o mundo lá de fora. Vamos trabalhar com paciência, com carinho, com eficiência, com dedicação, fazendo o que a gente pode. Porque, como diz Emmanuel, quem faz o que pode, faz tudo. Então vamos devagarzinho, porque costuma esse devagar ter muito mais qualidade do que aqueles movimentos que a gente acha que está fazendo muito. E então, Chanri, eu vou me despedir dos nossos irmãos, das nossas companheiras que estão na sala conosco essa noite. Por estar avançando 7 minutos, eu peço mais 2 minutinhos, porque no próximo domingo estaremos comemorando os dias dos pais. E quantos pais estão na sala conosco? Quantos pais estão na rede Amigo Espírita agora, dentro do nosso blog da FEAC, acompanhando o estudo? E os pais, eles têm uma representação importantíssima nesse mecanismo da família, não é mesmo? Nós sempre nos curvamos, nos sensibilizamos diante das mães, porque é aquele toque de sensibilidade que Maria Santíssima expressa na sua beleza máxima em nível do nosso planeta. É a Mãe Santíssima que cuida de todas as mães e vai preparando as mães para se tornarem estes grandes expoentes da espiritualidade amiga. E a gente sabe que nesse momento de transição planetária, a espiritualidade está investindo muito na questão da família. Porque a família, como centro essencial dos nossos reflexos, a família, ela precisa de ser valorizada. Nós precisamos de reconstituir, de trazer de volta aqueles valores que efetivamente foram a base das nossas famílias do passado, obviamente em novas bases, não é mesmo? Trabalhar aspectos da família, da antiguidade, nos planos da moral, não é? Nos planos da fraternidade, da amizade, do carinho, porque sem o carinho, sem trabalharmos essa amizade, fica difícil conseguirmos vencer
não é mesmo? Esse nosso mundo está se expressando com tantos desafios. Então, querida Charlie, abraçando aos pais, eu gostaria de ler um poema do nosso querido Cassimiro Cunha, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Cartas do Evangelho. Carta aos pais. Não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira, inda um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho, a tua finalidade. Não é somente a da espécie, nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais nos teus esforços no mundo. Recebestes de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências, procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai, de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo. Exemplifica o trabalho e Deus estarás contigo. Pais, pai, papai, receba o abraço dos amigos espirituais e de todos nós que somos filhos eternamente gratos, mesmo aqueles que não os tiveram nessa lida. Por certo, em outras faixas, estes benfeitores jamais nos deixarão órfãos. Os pais representam Deus na nossa vida. Por isso Moisés nos ensinara a honrá-los. E Jesus definiu para nós
nas exemplificações do seu mandato incomparável, da ternura e do carinho que ele tinha com José, o seu pai querido. José, que Emmanuel novamente foi brilhante em trazer uma página de luz que nós encontraremos no livro Levantar e Seguir, quando ele define José como símbolo daquele pai que se apaga e se engrandece vendo o filho expressar luz. Esta é a senda dos educadores, entusiasmados, fervorosos, trazem à baila da vida os rebentos para que estes, no processo do aprendizado, se tornem companheiros de jornada. Como nós estamos carentes desses pais na terra, que esquecem suas obrigações para viver ilusões, e por isso estamos diante de uma juventude que caminha com ausência de conteúdo, carentes de exemplo, e por isso suas consciências são compradas tão facilmente por aqueles aventureiros da vida. Vamos valorizar os nossos pais, agradecendo por tudo que nos deram, mas acima de tudo, lembrando da importância de nos tornarmos grandes pais, para honorificar tudo que recebemos ou tudo que não obtivemos nessa vida, nos tornando verdadeiros pais, estaremos contribuindo como filhos legítimos de Deus na obra da própria redenção, contribuindo para o soerguimento de toda a humanidade. Que Deus abençoe a todos os pais. Boa noite para todos. Até a próxima oportunidade. Que assim seja.